Na ponta da linha está o seu Lica, né? Mas rapaz do céu. Ô, xerifão, boa noite. Você tá bem, meu querido? Boa noite a todos. Boa noite, nação leonina. Prazer estar falando com vocês. Ô, Lica, você sabia que você era tão querido assim, cara? Olha, eu tenho uma história para contar. Que um presidente da Inter das antigas falou para mim quando eu era mais novo. Falou que a melhor coisa que eu tinha que fazer no Leão, se eu fosse ficar muito tempo, era fazer minha história. Que muitos anos depois que eu saísse da Inter, eu tivesse parado, de algum jeito eu iria ser lembrado, se eu tivesse feito uma coisa de bom. E ontem foi se provado isso, que alguma coisa de bom eu fiz. E fiquei muito feliz com a disputa com belos zagueiros. Um deles está na Inter hoje, intermédio de mim, que eu trouxe ele, foi o Oliveira, um zagueiraço, tem o meu respeito, e os outros também na competição. Acho que fiquei muito feliz, é sempre bom, né, ser lembrado, e de uma forma assim, pela torcida. Acho que sempre tive uma gratidão pela torcida do Leão, e isso aí que é uma retribuição que a gente tem, né? Não é tão o dinheiro que é importante, acho que o reconhecimento acho que vale mais que tudo. Ô, Lica, quando se fala internacional para você, o que vem na sua cabeça? A Inter, cheguei na Inter com 13 anos, 13 para 14 anos, com Ismael Pereira, meu ídolo, entendeu? Foi um pai, um professor. Minha mãe fala que eu fui educado na vida pela Inter de Limeira. A Inter de Limeira que me deu educação. Com 17 anos, em 1989, eu estreiei na Inter contra o Corinthians no Limeirão. Foi 1-1. Daquele dia em diante, minha carreira decolou. E devo tudo à Inter. A Inter foi um começo, eu tenho no meu coração muita amizade, muitos amigos eu fiz aí, não só com jogadores, mas com pessoas da cidade. E está no meu coração o resto da vida. A Inter, quando falam da Inter para mim, eu fico arrepiado, porque aí sempre foi, eu nem digo que foi minha segunda casa, foi minha primeira. Morei nesse Limeirão, acho que conheci tantas pessoas, fiz grandes jogos públicos de 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, marquei belos jogadores, então isso aí ficou marcado na minha vida. Então eu só tenho que agradecer, mais nada. Ô, Lica, desse período que você ficou na Inter, né, de 1990 até 2001, jogando, né? São 188 jogos e 12 gols marcados. Qual foi o jogo memorável, assim, se você tivesse que escolher um desses 188? Claro, foram vários títulos de melhor em campo, várias conquistas, mas um jogo, assim, memorável para você, qual que você escolheria? Como você disse, teve vários, né? Nos anos 90 a gente, como eu falei, não é que não se compara o de hoje, mas era muito jogadores acima da média, entendeu? Isso era difícil até para a gente entrar na equipe. Então eu sou um dos privilegiados de ter conseguido ser titular da Inter, porque é muito difícil. E um jogo que marcou na minha vida, acho que marcou na vida de todo o limeirense daquela época, 1991, foi os 4-1 que a gente deu no São Paulo, campeão do mundo, lá no Morumbi, com Raí, Miller, Palinha, Zete, Cafu, Tele Santana como treinador. Tele berrava na beira do campo, mas não tinha jeito. Nós tínhamos um ataque fulminante, com Tato, Guga e Cilim. Então, você vê como é que a situação que se encontrou no São Paulo. Foi marcante, foi 4-1 fora o baile que a gente deu no São Paulo. Eu até lembro que eu fui bater um tiro de meta, fui andando, o Raí falou, pô, Lica, já ganharam o jogo, não sei o que. Ela falou, não, Raí, com vocês não pode bobear. Time grande a gente tem que sempre levar a sério. E um treinador fabuloso que tinha da época, que fez a Inter, porque aquele ano a gente subiu, foi um acesso que a gente teve, né? Que a Inter em 90 tinha caído no Campeonato Paulista, e em 91 o Richard Drago montou esse time, que tinha Ivan, Daniel Frasson, Tato, Guga, Cilinho,
O Guga foi artilheiro, se eu não estou me enganado, do campeonato. O Ivan zagueiro. Ainda tinha um excelente time, entendeu? Tinha Paulo da Pinta. Paulo da Pinta. Tinha o Josué Meia. Toninho Pereira. Toninho Pereira. Eu fui nesse jogo, viu, Lica? Porque foi uma quarta-feira à tarde, se eu não me engano, 5 horas da tarde, e eu e meu pai não levamos blusa. Passamos um grande frio, porque as cabines de imprensa do Morumbi eram bem abaixo da arquibancada de concreto, então fazia muito frio ali, e o Cilinho acabou com o jogo naquele dia. Foi uma das melhores partidas que eu vi o Cilinho jogar pela Inter. E eu me lembro perfeitamente desses 4-1, está no meu livro que eu escrevi da Internacional. Olha, muito bem lembrado, viu, Lica? Porque olha o São Paulo tinha um Manu. O Manu entrava de vez em quando no segundo tempo. E eu fiquei de queixo caído de ver a Internacional, o bolão que ela jogou aquele dia, viu? E não sei se você lembra, tinha a TV Jovem Pan. Olha isso. Quem narrou o jogo foi o Milton Neves. Puxa vida. E eu fui escolhido por ele como o melhor em campo. Aí foram me entrevistar no vestiário do Morumbi. Você imagina, cara, você com 17 para 18 anos, 4-1 no São Paulo, com ídolos que você admira. Eu sou São Paulino. Cara, nas bolas paradas foi definido. O Lica marca o Raí em bolas paradas. Você acredita nisso? E graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro até hoje, o Milton Neves falou assim: Lica, pô, o seu nome tem que ser Vitorine, um nome forte. Por que Lica? Não sei o que lá. E contei toda a história. Mas graças a Deus saí muito feliz. É uma das muitas partidas maravilhosas que eu fui pela Inter, que marcou minha vida. O Kina tá lembrando aqui que foi a única derrota que o São Paulo teve em 91. A única derrota foi para a Inter, e o gol do tricolor foi do Pavão. Lembra o Pavãozinho, lateral direito, que depois jogou no Bandeirante de Birigui. Obrigado, viu, Kina? Vou passar a bola pro Tubarão, porque eu vou te falar uma coisa. Desde quando você foi eleito ontem, os olhos do Tubarão lacrimejam. Lacrejam. Como ele disse lá atrás, lacrejam. Mas lacrimejam muito, porque, olha, eu já vi alguém gostar de você, viu, Lica? Mas igual o Tubarão vai demorar para existir. Tubarão viu? Te ama, Lica. Cara, mas que amor que ele tem por você. E é muito bacana ver isso. Porque o Tubarão é muito sensível, viu, Lica? A gente sabe disso. É das antigas, né? Tubarão das antigas. Tubarão, por favor. Boa noite, meu querido amigo, irmão, filho, tudo pra mim. Olha só, Lica. Eu acompanho você desde pequeno, né, na Internacional. Talvez poucos saibam, né? Você foi o único jogador da Internacional que foi convocado para uma seleção brasileira, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí. E depois a segunda pergunta que eu ia falar para você é a seguinte: você era um zagueiro, não tinha uma estatura muito alta, né, para zagueiro. Mas o que você fazia para ter essa impulsão que você tinha e você cortava todas as bolas que vinha de cabeça? Realmente, isso aí é difícil nos dias de hoje, não menosprezando ou deixando de ser, mas um jogador da Inter de Limeira ser convocado para a seleção brasileira. E consecutivamente eu fui sub-15, sub-17 e sub-20. Eu fui a primeira. Eu estava na Inter, já era titular do sub-20 com quase 16 para 17 anos, eu era sub-15. E o Vladimir Giacomelli, outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme por ele. Porque naquela época não tinha como, era difícil. Hoje já a CBF já tem olheiros, já tem internet para você acompanhar jogador e tal. Naquela época era muito difícil. Ele pegou o telefone, ligou na CBF, queria conversar com o René Simões, que era o treinador. René Simões atendeu gentilmente, ele se identificou que era um diretor do departamento amador da Inter, Vladimir Giacomelli, queria falar com ele para ele me convocasse. Aí o René falou: mas quem que é esse jogador? Ele falou: esse jogador é o Lica, ele tem 16 anos, ele já treina entre os profissionais, ele é titular do sub-20, ele marca no treino o Kita. Você imagina, eu com 16 anos já fazia coletivo contra o Kita, aquela lenda que eu ficava olhando, desde olhar o coletivo, o Candinho gritava para mim: garoto, olha pro treino, e eu olhando pro Kita, a cara do Kita, admirando aquela pessoa, aquele jogador, entendeu? Que hoje tem poucos, hoje os meninos respeitam muito poucos ídolos. E o René Simões falou assim: mas você tem certeza que eu posso convocar o Lica, que eu não vou me arrepender?
você não só vai convocar agora, como ele vai em todas as categorias. E realmente aconteceu isso. Eu fui a primeira, fomos fazer o Sul-Americano no Equador. Resumindo, a final foi contra a Argentina. La Bombonzieri era o goleiro da Argentina, né, que depois explodiu para o futebol. E tinha um centroavante lá, não sei se vocês conhecem, um Batistuta. Era o atacante da Argentina. E a gente ganhou de 1-0, o empate era deles. Mas a gente se consagrou campeão sul-americano pela seleção brasileira em 1988. É só o Batistuta, né? Mais ninguém, né, Lica? É o Batistuta, um centroavante aí que pouca gente conhece. Malemar, né? O Malemar fazia gol, né? O Batistuta, né? O Borja de hoje. Qual que é o primeiro nome do Batistuta, Igor Sedano? Gabriel. Aê, certa resposta. Eu lembro. E o apelido do Abondanzieri, eu lembro desse jogo aí que qual que é o apelido do Abondanzieri, o goleiro? Pato Frangueiro. Foi quase frango. Grande Lica, hein? Bondanzieri que jogou no Boca. Jogou no Boca, jogou no Inter de Porto Alegre. Eu lembro da Bondanzieri, não. Ô, Lica, mas sensacional, né? Quanta história que você tem. O Tubarão falou assim, por que o Lica fugiu do aeroporto? Então, isso aí se fala muito. É o seguinte... Esqueceu a mala, ô Lica? Quem que é? Esqueceu a mala em casa e voltou a pegar? Cara, não, foi o seguinte, eu fui, foi um ano brilhante, esse 91 foi um ano espetacular, cara. Todo mundo me queria. Flamengo me queria, Vasco me queria, Fluminense me queria, Atlético Mineiro me queria, Portuguesa me queria. E aquela época, assim, era passe preso, não era como hoje, você tem um contrato, acabou o contrato, você vai para onde você quiser. Não. Eu, quando ia para a seleção, o Vittorio Marchesini, uma lenda, presidente da Inter, passava uma ordem para a CBF. Esse menino não pode receber um sequer telefonema na Granja Comari. E o Vasco da Gama ligava para a Granja Comari, eu não podia atender. O Flamengo ligava para a Granja Comari, eu não podia atender. Então, e na época era muito assediado, mas tinha esse negócio de, não tinha empresário, não tinha esse negócio, tem que falar com o meu assessor, não. Era direto comigo, mas o direto com o clube. E teve uma época, aí chegou 1993, Vladimir Giacomelli falou, Lica, você vai para a Portuguesa de Esporte. Aí fomos acertar contrato com a Portuguesa. Só que chegando lá eu fiquei, acho que 3 horas esperando, eles reunidos lá dentro. E fala de não sei quantos mil dólares, não vale mais não sei quantos mil dólares, vai não sei o que. Resumindo, não chegou a um acordo. Saindo do Canindé, o Todé, era um empresário antigamente, chegou para mim e falou, Lica, você vai para o Atlético Mineiro, porque o Palinha te indicou para o Atlético Mineiro, o Éder Aleixo te indicou para o Atlético Mineiro e o Paulo Isidoro te indicou para o Atlético Mineiro. Paulo Isidoro, o Éder, que eu tinha jogado na Inter com eles, e o Palinha, que foi meu treinador. E não deu, outro dia, acabou um treino, o Vladimir mandou subir na presidência, estavam todos os diretores lá, falou, Lica, você está sendo emprestado para o Atlético Mineiro. Na época, eu me lembro, foi 300 mil dólares de empréstimo. No dia de hoje, eu não sei. Eu não peguei nada, viu? Só para saber, eu não peguei nada. Eu não peguei nenhum dinheiro. E fui para o Atlético Mineiro. E nisso, decorrer, disputando o campeonato, eu titular, fomos fazer o clássico contra o Cruzeiro. E na segunda-feira a gente ia fazer uma viagem para o exterior, que ia para os Estados Unidos e Japão. Fazia o clássico no domingo e na segunda viajava. 80 mil pessoas no Mineirão. Nisso eu estava trocando no vestiário, entrou no vestiário o Vladimir Giacomelli e o Palinha. Vieram me cumprimentar, tudo. Aí o Vladimir falou assim, Lica, você vai viajar com o Atlético amanhã? Eu falei, sim, vai, vamos fazer a viagem internacional. Ele falou, então, você vai ficar lá. Eu falei, mas como eu vou ficar? Você vai ficar lá para exame? Como é que é exame do quê? Ele falou, você está vendido para o Atlético de Madrid por 4,5 milhões de dólares. Isso em 1993. A Inter já tinha programado em fazer um super CT, coisa de primeiro mundo, se estruturar assim internamente, coisa que nunca se estruturou. E eu falei, tudo bem. Ele falou, Lica, você nunca mais vai precisar de dinheiro na sua vida, você vai ganhar muito dinheiro. E tudo bem, e isso foi assim, a 1 hora de um clássico contra o Atlético, contra o Cruzeiro, com 80 mil pessoas no Mineirão. E eu com 19 anos. Eu falei, tudo bem,
É bastante dinheiro, você fala, muito dinheiro. Você vai e não vai voltar mais. Falei, mas eu acabei de chegar no Atlético. Falei, o Atlético só foi uma ponte. Você está vendido para o Atlético de Madrid. Eu já estava vendido. Fomos para o jogo, começou o jogo, tudo. De repente fiz um pênalti. E a torcida... Aí de repente fim do primeiro tempo eu fui expulso. O zagueiro perdeu a bola. Eu tive que derrubar o Cleison, tipo um passe do boiadeiro diagonal. E eu derrubei o Cleison e fui expulso. Aí foi aquela coisa, a imprensa meteu o pau, falou que tinha que conversar comigo, a diretoria, que eu era um menino novo, não podia acontecer isso, um menino com um futuro promissor, mas já fazendo isso, sendo expulso, coisa assim, perdemos o clássico. E no dia da viagem, a gente viajou, o Lê também estava no Atlético Mineiro, estava junto lá. Aí viajamos até São Paulo, depois ia pegar o Internacional pro Japão. Deu um branco em mim. Eu falei, eu não vou mais, não vou viajar. Ainda eu lembrei, esse dia eu conversei com o Leo, eu falei pro Leo se ele lembrava. Eu estava só, naquela época não existia muito cartão de crédito, era cheque. Aí eu falei, ô Leo, você não tem um dinheiro para me emprestar que eu preciso ali no free shop? E ele percebeu, o Leo e o Sérgio Araújo, ponta. Falou, não, a gente não tem dinheiro. Lica, quando voltar de lá você compra alguma coisa. Tudo bem. Aí eu vi o Luciano, lateral direito, que jogou na Inter também em 91, era parceiro meu lá. A gente morava junto. E eu pedi para ele, ele falou, mas por que você precisa comprar agora? Ele falou, não, eu preciso comprar agora. Ele me deu dinheiro, eu peguei o ônibus, saí de lá, vim parar aqui em Araras. Nada mais, no chefe de delegação do Atlético Mineiro estava o Edson Arantes Nascimento. Aí os caras ainda até brincam, o Edson Arantes estava, só não estava o Lica no avião. E nisso o Atlético me suspendeu o meu contrato por 8 meses, eu não pude jogar mais. E foi em água abaixo esses 4,5 milhões de dólares que ia entrar, não sei quanto ia entrar para o Atlético, quanto entraria para a Inter. Só sei que foi uma coisa que aconteceu na minha carreira que, de certa forma, prejudicou muito. Mas isso foi o que aconteceu. Então você se arrepende, né? Se prejudicou, você se arrepende de ter pego esse ônibus e retornado para Araras, né? Eu me arrependo de não ter ajudado a Inter de Limeira. Entendi, nesse aspecto. E até não é nem forma de tirar sarro, nada. Outro dia encontrei o Leandro Jacomero e falei assim, se o seu pai hoje está desse jeito, sim, debilitado de alguma forma, mas está muito bem, foi por minha causa algumas coisas. Acumulou, né? Mas foi... Acontece. O Igor Sedano está aqui ao lado, só passando a lista aqui. Hoje, o Lica é o 8º jogador que mais vestiu a camisa da Inter. O primeiro é o Bolívar, com 294 jogos. O Pecos tem 251. Silas, 243, é o terceiro. João Batista, o quarto, 242. Quinto, Tato, 208. Sexto, Beto Lima, 203 jogos. Sétimo, Paulinho, 196. Aí vem 8º lugar, Lica, 188. Ô Lica, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Bem, retornando nessa história que você contou tudo, se você acredita que se fosse nos dias de hoje você teria tomado outra decisão, ou lógico, as coisas seriam um pouco mais diferentes, né? Mas você teria tomado outra decisão, você teria viajado normalmente? Eu acredito que hoje, assim, coisas que eu vejo que no futebol mudou e mudou para melhor. Hoje você teria um empresário que cuidaria da sua carreira, você teria um assessor de imprensa para saber o que você fala, você é cercado por bons advogados, você está entendendo? E acredito que não fazeria, de jeito e maneira. Eu acho que se eu tivesse uma dificuldade porque eu fui expulso, hoje eu vejo muito, eu trabalho com isso hoje, trabalho com Lê, o jogador está em apuros, vai um da agência já vai onde está o jogador e vai conversar com o jogador, trocar ideia com o jogador, relaxar o jogador, tá entendendo? Trocar ideia, falar que a vida é assim mesmo e vamos para frente, e isso que tinha que ter acontecido. Foi uma viagem de 10 horas que entraria 4,5 milhões de dólares, minha vida seria outra, e um futuro próximo que depois eu encontrei o Andrei, que foi para a seleção comigo, que é o zagueiro, que ele jogou no Atlético de Madrid. A gente teve um encontro, acho que foi Palmeiras e Inter, não lembro aonde, foi no Pacaembu, no torneio início. Ele falou, Lica, pô, você tá de brincadeira? Eu tava no Atlético de Madrid, os caras veio perguntar de você, e aí, o Lica vai vir do Atlético Mineiro para nós, André, não sei o quê, não sei o quê.
enchi a sua bola, cadê você? Vocês não apareceu por quê? Aí eu contei toda a história para ele, entendeu? Mas eu acredito que hoje não fazeria, porque assessoria hoje é muito importante para o atleta. Depende, tem muitos picareta que só quer um atleta quando ele está bem, mas tem aquele não, aquele lá que luta pelo atleta, aconselha o atleta, faz o atleta fazer investimentos que vai ajudar ele no futuro próximo, porque a carreira é muito curta, mas acredito que hoje eu não fazeria isso. Com certeza não fazeria. Tem mais uma colocação do Igor Sedano. Vamos lá, Igor. Tem sim, ô Lica. Hoje você já não faz mais parte do elenco da Internacional como fez no ano passado, certo? Sim. Então vou fazer uma pergunta para você referente ao ano passado. Você esteja à vontade para responder ou não, mas é uma coisa básica. Em algum momento na Série A2 do ano passado, chegou a mim que o técnico João Valinha havia perdido boa parte do seu elenco. Tá? Dentro do vestiário. Isso aí chegou a acontecer realmente? O que aconteceu? Me disseram que após a segunda fase havia perdido um pouco o elenco e teve jogadores lá que teve que tomar as rédeas. E também chegou ao meu ouvido que você e esse jogador teve que tomar as rédeas do vestiário da Internacional. Não, realmente existiu isso por alguns resultados que o João Valim sabe, que balançou muito, jogadores que ligavam para mim, que queriam a troca dele, mas eu achava que não era o momento, entendeu? Não era o momento, eu estava no meio do campeonato, fui passando para os jogadores, não estou dizendo que esses me ligaram não, fui passando para Chumbinho, Oliveira, França, Nata. Falei, gente, se abraça, vamos subir, sobe esse time, vocês vão ter contrato o resto das suas vidas, vocês vão entrar para a história internacional de Limeira. E isso, como se diz, ajudou, eles se abraçaram, tiveram, acho que teve, se eu não me engano, 2 reuniões de trocar o treinador ou não trocar. Uma foi com os jogadores, eu lembro que estava o Celso, aí estava, não vou dizer os principais jogadores, mas os líderes da Internacional, o Celso perguntando para eles se eles queriam que trocasse. Aí muitos falaram que eles estavam com poucas opções, assim, numa situação de jogo. O jogo uma dificuldade grande. Eles não viam, assim, vindo do banco, uma mudança tática, entendeu? Vamos passar a jogar dessa forma, entendeu? Eles cobravam isso. Mas se encerrou por ali e eles se abraçaram e foi até o final. Mas que teve isso, existiu. Acho que até no futebol é normal. Acredito que isso aí acontece em qualquer clube, mas o importante é que no final deu tudo certo, né? Mas não posso deixar, porque sempre quando joguei tive minha opinião própria, e não vou mentir uma coisa dessa que existiu, e se alguém falar o contrário, eu provo para vocês que foi verdade. Hoje o Lica retornaria à Internacional se tivesse um convite? Olha, dependendo de quem me convidaria, eu voltaria sim. Você tem restrições? Tenho. Porque eu fiquei magoado com algumas pessoas, eu acho que eu não levo em conta a história minha, isso aí eu não confundo as coisas. Eu acho que sempre quando eu estive ali, eu tentei passar o que era a Internacional para os jogadores. Eu não queria... Primeiramente, quando eu conversei com o Celso, ele me chamou, falou, você vai ficar? Eu falei, Celso, eu não vou ficar rico mais. Eu não vou ser aquele cara diretor que vai ganhar milhões. Que eu tinha que ficar rico na minha vida foi como jogador de futebol. Hoje eu quero te ajudar. E foi o que eu fiz. Primeiramente, quando ele conversou comigo, falou, Lica, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Vamos fazer um time para não cair primeiro. Vamos ser humildes. A gente não tem dinheiro. Se de repente, decorrer da competição, a gente começar a encorpar, a gente pensa numa classificação. E foi o que aconteceu. Lica, será que a gente tem logística para a primeira divisão? Eu falei, claro que tem. Como não tem? Que é Internacional de Limeira, pô. Isso aqui tem camisa.
Isso aqui tem torcida. Como não tem? Se a gente subir, Lica, fala para mim tantos nomes de treinadores para a primeira divisão. Posso falar aqui? Claro que pode. Posso falar? Pode. Primeiro nome que eu falei, você quer um treinador? Tá bom. Para a primeira divisão, tá, vamos lá. Paulo Roberto foi o primeiro que eu falei. Eu sei disso. Sérgio Guedes foi o segundo. Sérgio Soares foi o terceiro. O Elano eu não falei. Questão salarial. Não sei o patamar do Elano em termos salarial, mas era um dos nomes. E eu falei, esses 3 nomes foi até então que trouxeram o Paulo Roberto. Aí deu um problema que eu não sei o que aconteceu. Mas esses foram os nomes que eu dei. E falei também, vamos fazer o seguinte, monta um time para não cair primeiro. Se a gente ficar 3 anos sem cair, vamos se estruturar de novo a Internacional de Limeira. Isso aí foram palavras minhas, pensamento meu, que eu passei para a Inter de Limeira. Perfeito. Poxa vida, Lica. Olha, eu gostaria de falar com você umas 3 horas aqui, porque história você tem para dar e vender. Mas o intuito foi ligar para você, para te parabenizar por ter sido escolhido e de forma quase que massacrante, foram 82% dos votos. Então, meus parabéns. Quando chegar aqui o troféu Pontes Games, vamos fazer a entrega para você em Araras. Aí vamos te ouvir de novo. E em nome de toda a torcida da Inter, obrigado pelo que você fez pelo Leão da Paulista. E a escolha foi muito merecida, viu, Lica? Aquele abraço para você, viu? Eu agradeço. Dou os parabéns aos outros que competiram ao meu lado. E também não posso deixar de falar dos anos 90, 80. Tivemos Bolívar, excepcional. Juarez, excepcional. Edivaldo, excepcional. Amarildo. Alves, excepcional. Então, o meu respeito a todos. Show. Agradeço. Show. Muito obrigado. Lica, um abraço, meu querido. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Um abraço. Valeu, Lica, eleito com 82% dos votos. O melhor zagueiro na nossa seleção dos últimos 20 anos da Inter tem Rafael Pim, Vinícius Pedalado e Lica. Vamos eleger hoje o 4º zagueiro. Vamos com